cano. Porque há dois tipos de fala, irmãos, com o nosso Altíssimo. Há aqueles que muitas das vezes falam com o nosso Altíssimo para pedir, e outros até falam para mostrar suas obras, para se justificar perante o Eterno, perante o Criador. E sabemos quem nos justifica é o Altíssimo. E sabemos que a própria palavra diz: quem intentará acusação contra os escolhidos do Altíssimo? Se é o próprio Criador que o justifica, então esta parábola que o nosso mestre disse, fala o seguinte: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé ele orava interiormente deste modo. E olha que o fariseu, a parábola do mestre diz que o fariseu, ele orava interiormente, quer dizer, ele orava falando apenas em pensamento, mas ele dizia para o Eterno. Ele olhava para o alto de pé, com o peito inchado, com o peito cheio de orgulho, e dizia para o Eterno, e mostrava as suas obras para o Eterno. É por isso, irmãos, que também o próprio mestre disse: aquilo que você faz com a tua mão direita, não precisa a esquerda saber, porque esse é o modo de nós se humilhar diante da presença do Altíssimo. Aquilo que nós façamos para o nosso próximo, para o próprio Eterno, não precisamos tocar trombeta nas esquinas, e nem nas ruas, e nem nas praças, porque se nós assim fizer, já temos o nosso galardão. Mas aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, nós devemos ficar calado, porque a nossa recompensa vem do alto. A tua recompensa vem do Criador, meu irmão. A tua recompensa vem do Criador, minha irmã. É por isso que nós devemos apenas fazer a vontade do Eterno. Então a palavra diz que quando o fariseu orava interiormente, ele dizia: ó Criador, eu te dou graça, porque não sou como o resto dos homens. Nessas palavras ele quis dizer: eu te dou graças, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu não sou igualmente os demais homens, que são pecadores, que são falhos, que são errantes, que erram. Ele se soberbeceu no seu íntimo, ele se exaltou no seu íntimo, ele se orgulhou dele mesmo no seu íntimo. Então ele automaticamente, ele se achou melhor do que o seu próximo, ele se achou mais digno do que o seu próximo, porque ele se achou na capacidade de dizer que ele não era igual aos demais homens. Ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Por isso, irmãos, devemos, no momento que nós estamos a falar com o nosso Altíssimo, lembrarmos que nenhum de nós seres humanos somos melhores, porque nós faz isso ou faz aquilo.
Não somos melhores porque nós praticamos isso, praticamos aquilo, ao qual o nosso irmão, a nossa irmã ainda não teve condição, não teve forças para fazer. Porque na ocasião, o fariseu, mais na frente ele diz que ele fazia, ele cumpria todos os mandamentos, ele cumpria todos os requisitos, tudo aquilo que era ordenança da lei, ele fazia, e por isso ele se achava melhor, ele se achava mais digno. Mas nem por isso, irmãos, se nós temos forças de fazer o bastante para o nosso Altíssimo, para o nosso Criador, ou fazer mais do que aquele irmão, nem por isso somos melhores, porque todos nós estamos sujeitos a errar, todos nós estamos sujeitos a pecar, todos nós estamos sujeitos a cair, mas a palavra diz: 7 vezes o justo cai e 7 vezes o eterno levanta, e diz a palavra que maior é o Altíssimo para perdoar todos os vossos pecados. Então ele dizia, o fariseu: eu jejum 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Então ele automaticamente ele mostrava as suas obras para o Eterno, irmãos. Automaticamente ele se orgulhava do que ele fazia. E a passagem diz que o mais que nós fizemos, o mais que nós façamos para o Eterno, para o nosso irmão, nós não fazemos nada, irmãos. Somos servos inúteis, porque aquilo que desejamos fazer, nós não fazemos. Mas muitas das vezes aquilo que nós não queremos fazer, nós fazemos, porque somos servos inúteis, são pessoas que estamos sujeitos à carne, aos desejos carnais. A própria palavra diz: esforçai-vos por entrar pela porta apertada, andar pelo caminho estreito. Mas o que acontece? O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Criador, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo. Então o mestre disse: eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então aqui está, irmãos, a conclusão desta palavra, desta mensagem, que, irmãos, aquele que se humilhar na oração, aquele que se humilhar diante da presença do Altíssimo, da presença do Todo-Poderoso, ele será exaltado pelo Pai. Porque quando nós reconhecemos que nós somos falhos, pecadores, errantes e que precisamos da benevolência do Eterno, nós estamos se humilhando. Mas os fariseus não. Os fariseus, eles se acham que são mais santos, eles se acham que são mais dignos, eles se acham que são mais capacitados, eles se acham que são os únicos exclusivos da salvação. Porque eles são fariseus, são hipócritas, mentirosos. Mas os que são filhos do Altíssimo, escolhidos, chamados, eles nunca vão se automaticamente dizer que eles são os únicos que vão ser salvos, são os únicos escolhidos, os únicos que são dignos de herdar o reino, os únicos que são dignos de salvação. Sempre ele vai
o que é filho do Eterno, o que é escolhido para reinar, sempre ele vai ver que ele é pecador, e ele precisa da benevolência do Altíssimo, que nós precisamos da benevolência do Altíssimo, precisamos todo dia lembrar-se que todo dia nós somos perdoados dos nossos pecados, todos os dias nós precisamos de se arrepender, todos os momentos precisamos de reconhecer que nós somos seres humanos e que o único que é puro, o único que é santo, que é puro, é o próprio Altíssimo e seu Filho amado, que morreu para mostrar para nós a verdade. Então é isso, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, esta é a mensagem, esta é a palavra que liberta, a verdade que liberta. A verdade que liberta não é uma palavra que vem com fermento, com heresias, com orgulho, uma palavra que vem com mentiras, mas essa é a verdade. A verdade que liberta é a verdade que vem como está dentro das Sagradas Escrituras. O próprio Machia, ele declarou aqui a diferença entre duas orações, entre dois povos, entre duas pessoas, uma que se encontrava no seu estado, acreditando que era mais certo, que era mais santo que o outro. Um que se encontrava no seu estado achando que e acreditando que precisava da benevolência, da piedade do Eterno. E o próprio Machia disse, aquele que se achou, que reconheceu que precisa todo dia da benevolência do Pai, esse foi para a sua casa justificado. Então, meu irmão, vai justificado. Então, minha irmã, vai justificado, porque aquele que reconhece que precisa da benevolência do Pai, ele é justificado pelo próprio Pai, pelo Altíssimo Criador e Alto dos Exércitos. Fique todos na tranquilidade do nosso Criador, e que assim seja, e que assim será para sempre na minha e na tua vida.